Amém. Vocês estão felizes? Eu espero que você esteja de olho fechado. A hora que eu quase caí, tava, né? Alguns riram, tava de olho aberto. Caí no espírito, quase ali. Fala que foi no espírito, né? Para não passar vergonha. Amém, meus amigos. Nossa, eu tô pegando fogo. Nem parece que tá o frio que tá lá fora. Só o Espírito Santo faz isso, né? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu queria falar com vocês hoje. A minha mensagem, ela se chama Proteja o seu sacerdócio ou perca Jesus. E um sacerdote, no contexto do Antigo Testamento, ele era um homem que ligava Deus ao povo. Então ele ia buscar do Senhor o que o Senhor queria dizer ao teu povo. Mas quando Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, o véu foi rasgado de cima a baixo, então nós temos acesso livre ao Senhor. Então agora nós somos sacerdotes nessa terra e nós ligamos a terra no céu. E em 1 Pedro vai dizer assim, 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdócio não é mais um conceito bíblico, agora ele é um estilo de vida no reino de Deus. Então, a gente não mais sobrevive, mas a gente governa. A gente não só crê, mas a gente manifesta a glória de Deus. Não somente pastores, ministros de louvor, não somente apóstolos, mas a Bíblia diz que todos somos sacerdotes. Então, todos nós temos que assumir esse papel de ligar a terra no céu. Todos nós temos que assumir esse papel de sacerdotes, de ser agentes de transformação na onde a gente está inserido, que hoje é a terra. Então, se você crê que você é um filho de Deus, que você é um filho daquele Deus que redimiu você naquela cruz, você tem que ser um sacerdote nessa terra. Em Lucas 2, relata que quando Jesus tinha 12 anos, ele foi para a festa da Páscoa em Jerusalém com os seus pais. E na volta para Nazaré, os seus pais o perderam e não notaram. Se a gente perdeu o nosso sacerdócio, nós vamos perder Jesus fazendo as coisas de Deus e nós não vamos notar. E a minha pergunta é se a gente de fato vai estar muito distraído, que a gente não vai perceber que a gente perdeu Jesus no caminho. E ele me fez uma pergunta que me doeu muito nesse processo dessa mensagem ser construída. E ele falou: você ama a mim mais do que tudo que eu já te dei? Eu ainda tenho todo o seu coração e todo o controle da sua vida? E deixa eu te falar que eu ainda não soube responder isso para o Senhor. E eu falei: Jesus, eu preciso mais e mais de ti, a ponto de que todas as coisas, como diz Paulo, se tornem como esterco e o Senhor seja tudo que eu tenho. A gente está diariamente abraçando o nosso bichinho de estimação, que é a correria, e perdendo o que é vital para nós, o que é essencial, que é a presença do Senhor. Então essa noite Jesus nos chama para voltar à rendição do primeiro amor. Eu não gosto desse termo, primeiro amor, porque se a gente buscar o Senhor todos os dias, a gente vai estar apaixonado por Ele todos os dias. Todos os dias nós vamos queimar por Ele. Então não tem um primeiro amor, tem um amor até que Ele venha. E eu quero falar para você que quando a gente protege o nosso sacerdócio, a gente vai proteger ele para viver algumas coisas nas nossas vidas. Quando vier as tribulações, para sermos agentes de transformação e para a gente alcançar a recompensa. Você pode abrir comigo em Marcos 4:35. Amém? Fechou?
Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Quantas vezes a gente está passando algo na nossa vida e parece que Jesus está dormindo, e por mais que a gente clame, por mais que a gente grite, parece que o Senhor não acorda. Fala: Jesus, o Senhor não está me vendo, não é possível. E Jesus, ele é muito engraçado, porque normalmente, ou pelo menos na minha vida, ele traz tudo de uma vez. Então vem um processo difícil, uma tempestade terrível atrás da outra, e você vai sendo engolido por aquilo. E se você não tiver com o seu sacerdócio protegido, parece que ele não está te ouvindo. Parece que ele dorme num sono profundo, você está no meio daquele barco e Jesus não está te ouvindo. Mas se o seu sacerdócio estiver muito real, se você estiver se ligando todos os dias no céu, se todos os dias você for até o quarto, fechar a tua porta, receber um alimento fresco do Senhor, ainda que as tempestades venham, você vai conseguir passar com a paz que excede todo o entendimento. Se você já passou por um luto muito difícil, se você já passou por uma situação de perda, talvez por uma separação, por um divórcio, por um abuso, e você tinha Jesus com você, tenho certeza que você passou por ela com uma paz que você não sabia explicar o que era. Você estava em meio ao caos, você olhava aquela tempestade, mas você sentia uma paz e você falava: eu sei que vai ficar tudo bem, porque eu sei quem está no barco comigo. Mas nós só saberemos quem está no barco com a gente quando a gente tiver relacionamento com esse Deus. E todas as vezes que a gente está numa tempestade assim, num processo muito difícil, a nossa fé vai se esvaindo. A primeira coisa que a gente risca da nossa lista é Jesus. Eu não consigo buscar, eu não tenho o que falar, eu só consigo chorar, eu não consigo orar, Jesus não me responde. E aí a gente vai se apegando em tudo aquilo que a gente conquistou com a força do nosso braço. Então todos os nossos atributos notáveis, que foi a gente que conquistou os nossos diplomas, os nossos cargos, tudo aquilo que foi o nosso ministério, tudo aquilo que eu conquistei por mim mesma, vai sendo aquilo que vai me tornando mais forte. Mas deixa eu te falar, quando o dia mal chegar, porque ele vai chegar para todo mundo, a palavra diz isso para nós, que nós teremos aflições. Então ele vai chegar. Todas essas coisas que a gente conquistou com o nosso braço não vão nos sustentar nesse dia. Nós seremos sustentados pela palavra de Deus. Ela é o sustento como maná diário. Então a gente busca todos os dias, se alimenta, e não dá para guardar para o outro dia, porque apodrece. Todos os dias nós temos que buscar um novo pão. Não dá para eu comer o pão da vida e deixar ele lá por um mês. Falar: esse pão vai me sustentar por um mês. Eu preciso todos os dias buscar mais do pão da vida, para que quando vier o dia mau, ou até quando vier o dia bom, que você esquece de Jesus, que você pediu tanto e depois você esquece de voltar para agradecer, você vai estar tão cheio dele, que você vai saber quem foi que fez aquilo por você. Na palavra de Deus, existe o termo céu de bronze. Isso é o que muito acontece com a gente. A gente fala: Jesus, parece que tem um céu de bronze na minha casa, a oração não passa do teto. Mas o céu de bronze, ele é citado na Bíblia quando o povo estava em desobediência ou não estava se relacionando com o Senhor. Então deixa eu te falar, querido, se você acha que a tua oração não está passando do teto,
Ou você não está obedecendo algo que o Senhor já te pediu, ou você não está se relacionando com Ele. Porque se clamamos ao nosso Pai, Ele vai nos ouvir. Se você se trancar no quarto até que Ele venha, você pode não escutar nada, você pode sair de lá sem ter ouvido nada novo, sem Ele ter te dado a resposta daquilo que você está pedindo. Mas eu te garanto, e se isso não acontecer, você pode vir falar comigo. Eu te garanto que você não vai sair o mesmo. Não tem como você entrar num quarto com a presença poderosa do Senhor e sair como você entrou. Algo no seu coração Ele vai mexer, amém? Porque não tem como, queridos. Quando a gente está vendo o Senhor, quando a gente está face a face com o Senhor, algo em nós muda. Algo em nós é transformado. Proteja o seu sacerdócio de como você está. Proteja o seu sacerdócio de como você está hoje, de como estão as suas emoções, de como está a tua vida financeira, de como está o teu casamento. Proteja o seu sacerdócio em todas as circunstâncias. Não tem um tempo que a gente vai estar melhor, não vai ter um tempo que eu vou falar, eu estou muito pronto, agora sim. Agora eu conquistei o que eu sonhei, agora eu vou ter vida com Jesus. Agora eu consegui o que eu queria, agora eu vou ter vida com Jesus. Queridos, proteja o teu sacerdócio em todo o tempo. Todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então a cada manhã tem algo novo, tem um alimento fresco te esperando. Ou a gente vai viver de migalhas em migalhas. E a gente vai falar, ué, mas nada novo acontece no meu coração. Eu ouço uma palavra a cada domingo e nada muda na minha vida, não tem transformação. Meu casamento está igual, minha vida está igual, minhas emoções estão iguais. Porque provavelmente você não fez a última coisa que o Senhor te pediu. Ou você está afastado dele. Nós precisamos buscar esse pão todos os dias, porque as misericórdias se renovam todas as manhãs. Então, em nome de Jesus, que hoje haja uma transformação na tua mente, no teu coração, e você entenda que não há lugar mais precioso do que estar na presença do Senhor. O diabo, ele vai mentir muito para você. Ele fez isso comigo. Ele falou, não tem mais lugar na mesa para você, a sua filiação foi perdida, você não é mais filha, porque ele vem com condenação, mas o Senhor, ele tem uma mesa posta para nós. E ele fala, filho, vem como está, vem do jeito que está, que eu estou te esperando. Não tem um jeito que você esteja que eu não posso abraçar, que eu não posso receber. Nós estamos a um encontro de distância do Senhor. Se você acha que você está muito afastado, não tem mais jeito para você, chega hoje em casa, fecha a porta do teu quarto. E eu duvido que algo não vai acontecer. A nossa vida, quando a gente acessa o lugar secreto, ela dá um 360. E eu poderia chamar muita gente que está aqui sentada para testemunhar sobre isso. De quando a gente alinha o nosso coração com o Senhor, Ele dá um 360 na nossa vida. E Ele vai mexer em coisas que estão mortas, que estão sujas, que estão paradas. Como eu orei aqui, Ele coloca água limpa em nós e flui novamente vida de dentro de nós. E nós vamos ver vida brotando de nós se a gente acessar o lugar secreto, amém? À medida que eu conheço Jesus, eu mais me convenço da minha carnalidade pecadora. À medida que eu mais acesso Jesus, eu vejo tanto que eu ainda não pareço com Ele. À medida que eu acesso Jesus, mas eu quero transformar o mundo com aquilo que eu estou carregando. Eu espero em nome de Jesus que vocês nunca escutem a pergunta: você é crente? Nossa, é sério que você é crente? É sério que você é cristão? Porque essa pergunta devia dilacerar o nosso coração. Porque a gente deveria transbordar tanto de Jesus, que aonde a gente pisasse, a gente ecoaria ao céu. E as pessoas nem perguntariam, elas teriam certeza que a gente carrega algo. Que essa pessoa é diferente.
Esses dias, a Luísa, minha filha mais velha, ela teve uma visão, ela compartilhou comigo. E ela falou: mamãe, eu tive uma visão que eu abria um baú. E nesse baú tinha muito tesouro. Muito tesouro, eram coisas muito valiosas. E eu fui tirando. Mas lá no fundo tinha um diamante. E o Senhor me disse que esse diamante era ele. Você pode ter um baú com muitas coisas valiosas. E se isso tiver deixando Jesus no fundo do baú, querido, você está perdendo tudo. Ou a gente coloca Ele acima de todas as coisas, ou a gente vai perder tudo. Ou você pode conquistar tudo, e eu posso te falar isso. Você pode chegar num lugar mais alto que a sua carne sonha, que você sonha. Mas se você não tiver Ele, você não tem nada. Você vai continuar sentindo angústia, você vai continuar sentindo um buraco, porque o único que preenche esse lugar em nosso coração é Ele. Não tem um lugar que você chegue, não tem um tanto numa conta bancária, não tem um relacionamento dos seus sonhos, não tem, queridos. Ou você acessa esse lugar e entende que a coisa mais valiosa que você tem, o tesouro mais precioso que você tem é o Senhor. Ou você vai continuar sentindo essa angústia, que é só sarada quando a gente entra no quarto. Eu fico pensando que quando João debruça no peito de Jesus, ele escuta os batimentos de Jesus. Eu acho isso, a palavra não relata isso. Mas eu penso que sim, porque quando eu abraço meu marido, eu estou muito perto do peito dele, eu sinto as batidas do coração dele. Mas para a gente sentir as batidas de um coração, receber vida desse coração que nos cura, a gente tem que estar muito perto. Então, à medida que eu estou perto de Jesus, eu ganho vida. À medida que eu estou perto de Jesus, eu curo as minhas mazelas, o meu mimimi, aquilo que é trauma, aquilo que não foi Ele que colocou as minhas feridas. À medida que Ele entra com a água da vida, Ele vai tirando aquilo que está parado, que está sujo. Ele vem curando aquilo que não é mais para estar ali. Mas é só Ele. E deixa eu te falar, você não precisa ter vergonha de Jesus. É o lugar que Ele precisa ver a nudez do seu coração e da sua alma, porque Ele já sabe tudo que passa aí. Então vai para Ele e se rasga, como um amigo, como um pai que Ele é. Nós não precisamos de religiosidade para falar com o Senhor. Ele é o nosso Pai. Ele é Rei, Ele é Senhor, mas Ele é o nosso Pai. E no secreto é o lugar dele ver o seu coração sem nada, sem reservas. Ele precisa ver você despido de você mesmo. Ele já sabe o que está aí, queridos. E Ele está um encontro de distância de você. Nós estamos perdendo Jesus em coisas lícitas. É em escalas excessivas, é em trabalhos, é em compromissos. O Senhor te pediu para você estar fazendo tudo o que você está fazendo. Às vezes você tem uma ferida tão grande que algum líder espiritual te causou, que você pensa que Jesus só te ama quando você está fazendo muito. E deixa eu te falar, Jesus não quer seus dons e seus talentos se Ele não tiver o teu coração. É incrível servir na casa do Senhor, é maravilhoso. Mas se Ele não tiver o teu coração, Ele não quer o que você pode entregar. O Senhor tem nos chamado para ter o nosso coração de volta. O que Ele mais me falou nesse tempo de busca foi: eu quero o teu coração de volta. Não para eu te dar uma nova missão, mas para você voltar a uma velha rendição. Não é para você entregar, produzir, fazer. É para você pertencer mais. E nós não estamos pertencendo mais ao Senhor. Porque a gente está muito preocupado em entregar e produzir. E a gente parou de se preocupar em ir para o quarto e receber aquilo que Ele tem. Eu sou muito Marta, sabe? Eu faço muito. Eu falo que eu escutava muita pregação e o pregador falava assim: primeiro essa palavra me amassou, depois amassou a igreja. E eu só acreditei nisso quando Jesus começou a fazer comigo. E Ele me amassou muito. E esses dias não, sempre eu buscava Jesus, estudava na mesa da minha sala.
Só que aí eu via tudo que eu tinha que fazer na minha casa. E aí eu estava lá com Jesus, eu começava a orar, começava a ler minha Bíblia, eu olhava e falava, meu Deus, eu preciso lavar a louça, eu preciso lavar a roupa, eu já preciso fazer a janta, eu já preciso aspirar a casa. E aí Jesus falou, compra uma escrivaninha. Eu falei, meu Deus, o quê? Aí ele falou, compra uma escrivaninha. Aí eu falei, tá bom. Aí eu entrei, comprei uma escrivaninha, montei, tá, gente? Porque quem monta em casa sou eu, os móveis, pinto parede, não é o Elton. Tinha muito que falar isso. E aí eu montei minha escrivaninha, ele chegou e falou, meu Deus, o que é isso, aquela escrivaninha lá no quarto? Eu falei, é meu quarto de guerra. Jesus falou, sai daqui dessa sala, para de olhar tudo que você tem para fazer e vai buscar o que nunca ninguém vai tirar de você. E agora eu vou lá pro meu quarto, tranco. Como ele é a primeira coisa que eu arrumo na hora que eu acordo, então tá tudo arrumado, então é só buscar Jesus. Encontre o seu quarto de guerra, querido. Tire as distrações da sua mente. Tire as distrações da tua vida. Pergunta para Jesus quais são elas. Era lícito o que eu estava fazendo. Era lícito eu deixar minha casa impecável. Mas ela já estava impecável. Eu só queria mais. Não precisava. O que Satanás tem te distraído que você não está vendo? Pode ser lícito. Normalmente é. Às vezes não é um pecado. Às vezes não é algo que não é de Deus. É no lícito que Satanás tem nos distraído. Pergunta para Jesus te revelar essa noite. O que tem distraído você do sacerdócio real? Proteja seu sacerdócio para que você seja agente de transformação. Lucas 5, do 31 ao 32. Se você quiser abrir comigo, Lucas 5, 31. Jesus lhes respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Obrigada, Jesus, tu é incrível. Nessa passagem, queridos, os fariseus, eles comiam do lado de fora, porque eles não suportavam ficar junto com pecadores, sendo que eles eram pecadores. Mas Jesus, ele senta na mesa com a prostituta, ele senta na mesa com o leproso, ele senta na mesa com o ladrão, ele senta na mesa com todos. O Senhor tem um banquete com todos nós. E à medida que sentamos a essa mesa, ele vai nos convencendo do pecado. E aí nós vamos nos tornando agente de transformação com aquilo que o Senhor fez em nós. Então tudo aquilo que eu recebi do Senhor, agora eu consigo entregar. Mas sabe, a gente está muito preocupado em viver na nossa bolha gospel. É incrível viver com os amigos do Senhor. É muito bom. Porque toda vez que você senta, você vai falar de Jesus. Mas é confortável. E a gente não está sendo agente de transformação lá fora. A nossa boca fala do que o coração está cheio. E se a gente não estiver perto de Jesus, nós vamos ser agentes de confusão e não de transformação. Então a gente vai brigar no trânsito. A gente vai sair daqui, a partir de amanhã vai chegar no trabalho. Vai ser estúpido, vai chegar em casa, vai ser grosso. Vai gritar com os filhos. Os filhos vão querer o pai e a mãe da igreja, porque aqui a gente é mais legal. Então, quando começar os problemas reais, a gente não consegue sustentar se a gente não estiver perto de Jesus. Porque aqui é fácil, aqui é propício. Aqui a gente já aprendeu como fazer, infelizmente. A gente já sabe como ergue a mão, a gente sabe a hora que fala aleluia. Mas o Senhor tem nos chamado para estarmos verdadeiramente sendo Ele aqui, mas principalmente lá fora. Será que a gente consegue abrir o vidro do carro para um morador de rua? Será que a gente consegue ter essa compaixão de olhar para um outro ser humano que está ali? Será que a gente consegue falar para uma atendente se ela está feliz? Ou a gente olha as pessoas com alguém que estão nos servindo? Queridos, nós precisamos olhar uns aos outros, não só aqui. As pessoas lá fora estão sedentas pelo Senhor.
Nós perdemos o nosso sacerdócio e nós nos tornamos tão religiosos que a gente está se achando santo e intocável. E o Senhor tem encontrado o nosso coração doente, cheio de ferida, porque a gente não está indo para o lugar secreto, porque a gente acha que a gente está aqui uma vez na semana e a gente se tornou santo. Deixa eu te falar, quem está aqui é quem mais precisa do Senhor. A palavra diz, Ele veio para os doentes. São os doentes que precisam do médico dos médicos. Se você achar que vir aqui uma vez na semana vai te curar de tudo aquilo que tem no seu coração, que talvez ainda sangra, talvez é uma caixinha que você não consegue mexer, não dá, queridos. O único que consegue fazer isso todos os dias, poderosamente, mexer em lugares que às vezes a gente não quer tocar, é o Espírito Santo de Deus. Mas se a gente estiver afastado, a gente não consegue reconhecer a voz dele. A gente só ouve a voz de quem a gente está muito perto. A gente só sente a respiração de quem a gente está muito perto. Então volte para o Senhor. Teve uma vez que eu estava na frente da casa da minha mãe, fevereiro de 2019. Eu conheci Jesus em novembro daquele ano. Em fevereiro de 2019 eu apaguei um cigarro na frente da casa da minha mãe, entrei num carro, passou um moço, virou a esquina assim, quase saindo com o carro, ele voltou, bateu no meu vidro e falou: eu preciso falar com você. Aí eu falei: eu não vou sair. Aí ele falou: não sou eu, é o Espírito Santo. Gente, eu não sabia nem quem era o Espírito Santo. O Elton falou para mim: vai. O Elton conhecia Jesus, estava afastado, sabia quem era. Aí o moço falou assim para mim: você será bênção na vida de muitas pessoas, mas antes disso você precisa renunciar tudo que você está fazendo. Eu entrei no carro, falei: meu Deus, Elton, o que é isso? Acabou com o meu rolê. O que esse cara quer dizer? O Elton falou: depois eu te explico. E queridos, eu não sei quem é esse moço, não lembro do rosto dele, mas eu queria muito falar para ele que o sacerdócio dele real, a vida dele com Jesus, fez ele enxergar em uma improvável, uma pecadora que acabou de apagar um cigarro, que Jesus faria algo ali. Eu queria muito voltar a encontrar ele e falar: há 6 anos eu bebo da água que o Senhor me apresentou naquele dia. E aquela água queimou os meus vícios, queimou quem eu era. Aquela água me lavou da podridão que era o meu espírito. Mas ele só fez isso, queridos, porque ele estava cheio de Jesus e não cheio dele. Porque se a gente passa na rua e vê uma menina apagando um cigarro, qual a probabilidade da gente querer falar de Jesus para ela? Deixa eu te falar, você não vai convencer ninguém do pecado, mas você, como agente de transformação, vai falar do que ele fez na tua vida, e ele vai convencer o filho do pecado. Quem convence é o Espírito Santo, mas ele precisa de nós como agentes lá fora, falando do que ele é e do que ele fez em mim e em você. Porque se você está aqui sentado, ainda que você tenha nascido, como muitas pessoas dizem, berço evangélico, que eu não sei onde compra esse berço, ainda que você seja de berço evangélico, Jesus fez algo na tua vida para você estar aqui. E eu tenho certeza que você tem muita experiência com Jesus para contar. Eu tenho certeza que Ele já te deu uma cura muito difícil, que Ele já restaurou algo na tua vida e que Ele continua fazendo. E a gente está calado, se preocupando com o próprio umbigo. Ou Jesus me entrega tudo que eu quero, ou eu abandono Ele. Queridos, o nosso nível de dependência no Senhor não é pelo tanto de sim que Ele fala, ou tanto de coisa que Ele entrega. E se o não vier? E se o não vier, o que você vai fazer? Não há outro, só tu tens a palavra de vida eterna. Só Ele tem as palavras de vida eterna, queridos. Não há outro. E se a gente estiver muito preocupado em Jesus satisfazer a nós mesmos, nós vamos vir no culto, nós vamos sentar nessas cadeiras
E a gente vai reclamar de tudo que está acontecendo. A luz vai incomodar, o som vai ser alto, a palavra não vai ser boa, o ofertório vai ser mais ou menos, a música não me agradou, a salinha não me agradou, a água não me agradou. Porque você está vindo consumir algo que não é entretenimento. O que Jesus fez no madeiro não foi para que a gente consumisse ele uma vez na semana. O que ele fez no madeiro foi para que a gente fosse agente de transformação na terra. Nós não estamos convencendo as pessoas do inferno porque a gente está pouco convencido do céu. Não tem como. Ou a gente está cheio do céu e convence as pessoas da vida eterna, ou a gente não vai conseguir convencer elas que tem um outro lado. E que se elas não creem em Jesus, elas vão para lá. Em nome de Jesus, que a gente entenda essa noite o que o Senhor quer fazer em nosso coração. Que você não esteja aqui por mais um domingo na sua tabela. Por mais um domingo que você falou, fui à igreja e sou crente. Em nome de Jesus. Seja filho de Deus. Seja um sacerdote na terra. Em nome de Jesus. Não tem como a gente querer ter saúde ou ter um corpo muito bonito se a gente for na academia uma vez na semana. Eu até parei, porque eu só ia uma vez na semana mesmo. Não tem como a gente fazer isso, colocar a culpa no personal. Como não tem como você vir aqui uma vez na semana, não buscar Jesus no teu secreto e colocar a culpa no louvor, no staff, na pregação que você não foi cheio. Porque você só vai transbordar daquilo que você já está cheio. E não tem como um copo vazio se encher uma vez na semana, recebendo algo 2 horas de culto. É muito pouco para um filho de Deus, para um sacerdote real aqui na terra. Nós não estamos consumindo o evangelho. Nós estamos buscando ser cheios até que a gente transborde, até que a gente acesse outros. Se eu pegar essa caneca, encher ela de água, ela vai transbordando até que toda a água vai atingir vocês. É sobre isso. Nós somos um vaso vazio. À medida que conhecemos Jesus, Ele nos enche com óleo, à medida que eu transbordo do óleo. Não é mais só comigo, não é mais sobre só a minha vida, mas é sobre eu transbordar aquilo que Ele colocou muito em mim. Mas eu busco esse lugar, eu preciso acessar esse lugar. Proteja o seu sacerdócio até que a recompensa venha. Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vê em secreto, o recompensará. Queridos, eu perdi o meu sacerdócio fazendo as coisas de Deus. Já como uma pastora ordenada, eu perdi o meu sacerdócio o ano passado. Eu não acessava mais Jesus. Eu não tinha mais relacionamento com Ele. E eu achava que tudo que eu carregava e tudo que eu sabia era suficiente. Eu não precisava mais ir na fonte. Mas ela secou. A fonte secou e só sobrou eu. E aí sobrou meu ego. E aí sobrou minhas certezas. E aí sobrou o que eu achava certo. E quando a gente faz isso, a gente fere pessoas. A gente acaba com o que Jesus tem para nós. Porque eu perdi o lugar secreto. E uma vez a Thalia me falou assim: você perdeu um lugar que eu não consigo te colocar. Eu não posso fazer por você. Ou você vai e acessa de novo, ou você vai perder o que Jesus já te falou. Você vai perder Ele. E eu vi que dependia de mim. Como diz aqui em Mateus 6,6, vá para o seu quarto. Depende de você, queridos. O que tua esposa, o que teu marido carrega vai ser importante para a tua casa, mas não vai encher você. A busca é tua. É você que tem que buscar. Ninguém conseguiu fazer por mim o que só eu podia fazer por mim.
Ou eu ia, ou eu continuava me matando espiritualmente. E eu posso te falar que Jesus está a um encontro de distância de você, porque eu vivi isso. Como o Abner pregou, ele disse que ao cheiro das águas, não era uma enxurrada, não era uma tempestade, era ao cheiro das águas. Então, ao cheiro das águas, a um encontro de distância, a um quartinho, você fecha a tua porta e o Senhor vai falar com você, Ele vai te devolver vida. Ele vai fazer vida fluir de você novamente. Esse é o nosso Deus. A mulher do fluxo de sangue, ela era uma pessoa que ela não podia andar assim no meio da sociedade. Ela era estilhaçada pela sociedade. Mas ela foi até Jesus, encostou na orla das vestes, nos fiozinhos da veste, foi curada. É um pequeno toque a Jesus. É um pequeno toque a Jesus. E Ele volta a brotar vida de você. Aonde tem sequidão, tem vida. Aonde tem ossos secos, tem vida. Aonde tem água podre, Ele lava com água limpa e flui. Mas vá, depende de você. Vá como você estiver hoje. Jesus não olha como a gente está, queridos. Ele só quer que a gente esteja. A mesa dele é para que a gente vá como a gente esteja. E lá no secreto, lá dentro do quarto, Ele vai fazendo. Mateus 6,6 diz, vá para o quarto. Em grego, a palavra quarto é traduzida para tameion. Tameion era um quarto que tinha nas casas lá do Antigo Testamento, que eles guardavam coisas valiosas. Eles guardavam coisas secretas. Esse é o nosso coração. Vá para o seu quarto. Feche a porta, cala os barulhos de fora. Olha o teu coração, olha para dentro. Olha onde tem as coisas valiosas, as coisas secretas. Assim como quando você arruma um guarda-roupa, você tira tudo que não lhe cabe mais, tudo que é sujeira. Assim você faz quando você vai para o quarto, fecha a porta, olha o teu coração. Jesus tira o que não te cabe mais, Jesus tira a estação que não é para você estar, Jesus tira a sujeira que não era para estar aí. Mas no seu quarto, se despindo de você, é que a graça nos encontra. Aquietamos o nosso coração no caráter de Deus. Só aquietamos o nosso coração no caráter de Deus. Não há outro lugar, e eu posso te falar que eu vivi na minha pele. Não há outro lugar. Mateus 6,6 diz que Ele está e Ele vem em secreto. A palavra fala que Jesus está em secreto. E se Ele está em secreto, por que que a gente pensa que a maior manifestação do Senhor é quando a gente tiver uma visibilidade humana? Eu pensei que a maior recompensa que eu teria era quando eu estivesse aqui. Até que eu estive aqui. E eu vi que não tinha recompensa. E eu fui para o quarto e eu falei, não me tira daqui. Aí Jesus me pôs aqui, eu falei, não, me volta para lá. Mas mesmo que a gente esteja, queridos, fazendo algo que o Senhor nos chamou para fazer, ainda que você esteja exercendo o teu ministério, seja aqui, seja no teu emprego, seja onde Ele te chamou, não perca o teu sacerdócio. Proteja o teu lugar secreto. É lá que você vai rasgar o teu coração. É lá que o Senhor vai ver tudo que está aí dentro, tudo que Ele precisa tirar. Protege esse lugar com tudo que você tem em nome de Jesus. Independente do que você esteja fazendo, independente de onde você esteja. Nós precisamos ter a essência de uma criança. Nós temos que ter maturidade.
Conforme a gente cresce, conforme a gente está com Jesus, a gente vai amadurecendo. Mas a essência de uma criança, de um filho de Deus, a gente precisa permanecer em nosso coração. As minhas filhas, elas não têm ideia de como as coisas acontecem. Como elas se alimentam, como elas vão para a escola, de como acontece tudo aquilo nos bastidores dos adultos. Como a gente faz para dar o sustento. Elas descansam no pai e na mãe. E nós não estamos descansando no nosso pai, porque a gente está muito adulto. E a gente tem confundido maturidade com essência. É por isso que eu não gosto do termo do primeiro amor. Porque o primeiro amor é o começo. É quando a gente só quer ouvir Jesus, a gente só quer obedecer, a gente quer Ele vivo, a gente quer Ele real. E à medida que a gente vai fazendo e vai perdendo o sacerdócio, a gente vai perdendo esse lugar. E a gente vai ficando muito adulto para ser filho de Deus. E a gente não vai mais descansando, a gente vai ficando angustiado. Mas à medida que a gente vai para o quarto, que a gente vê que Ele está em secreto, a gente entra num nível de dependência novamente. Um nível de dependência que a gente só encontra no Senhor. Se o louvor quiser subir, por favor. Provérbios 23, 26. Dê-me, meu filho, o seu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. Jesus me disse para eu voltar a andar com Ele como no começo. Sem performance, sem medo de errar, sem ter que dar conta de tudo. Só com algo mais real, mais vivo. Com a essência de uma criança. Com a essência de uma criança. Se você quiser se colocar de pé, fique à vontade. Jesus está nos chamando de volta para esse lugar. Poema Mogi, em nome de Jesus, volta para a inocência, volta para a pureza, volta para a dependência do Senhor. Para de fazer com a força do teu braço, é cansativo, é exaustivo. Ou a gente volta, ou a gente vai ficar muito cansado de fazer com aquilo que é nosso, a nossa humanidade é. A gente não é nada, querido, sem Jesus. Se tirar Jesus, não sobra nada de bom em mim, porque o que há de bom em mim é Cristo. Ele te vê. Antes de Moisés ser usado por Deus, ele apacentou as ovelhas de Deus, aonde ninguém via, aonde não tinha fama, aonde não tinha holofote, aonde só o Senhor via, aonde o Senhor tratava o coração de Moisés, aonde o Senhor fazia ele crescer, ele amadurecer. E depois ele entregou algo para Moisés fazer, mas antes do servir, antes de fazer, Moisés tinha um coração sedento pela presença de Deus. E então o Pai que vem em secreto recompensará. Jesus, qual é a recompensa? Cadê minha recompensa pública? Cadê aquilo que o Senhor ia me entregar? Cadê a realização do meu maior sonho? Cadê meu relacionamento de volta? Cadê a cura do meu câncer? Cadê a recompensa? A recompensa, queridos, a presença do Senhor. A recompensa é Ele. A recompensa é Ele. Curando as nossas mazelas, nos confrontando, nos convencendo do pecado, nos libertando da mão de Satanás que nos aprisionava. A recompensa é Ele. O não pode vir, a porta pode se fechar, mas se você tiver Ele, você tem tudo, e Ele te sustentará.
Proteja o seu lugar secreto, proteja o seu sacerdócio. 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para as maravilhosas luz. Não é qualquer coisa, irmãos. É realeza com acesso direto ao rei. É responsabilidade de representá-lo diante das pessoas. Povo exclusivo, Ele te lavou, Ele te redimiu, Ele te escolheu. Agora a sua vida é para anunciar a grandeza dEle e não se esconder dentro de um templo. Nós fomos salvos não para frequentar um culto, para sermos o culto. Onde você pisa, o céu chega, o céu ecoa em nome de Jesus. Chega de viver como mendigo espiritual e receba o poder de um sacerdote real. Não é de migalhas, é do banquete, é da mesa do banquete. Ei, Jesus, você está aqui. O Senhor está aqui curando corações. Nós estamos a um encontro de distância do Senhor. Deixa eu te falar, para de se preocupar com a sua reputação. Jesus não se preocupou com isso. Esquece agora se você é um pastor, se você é um líder, se você é um diácono. Você precisa de oração? Vem aqui na frente. Quando eu estava longe, foi uma imposição de mãos de pessoas cheias de Deus que me fez voltar para o lugar secreto. Vem aqui se você está afastado. Vem aqui se você não sabe como voltar. Vem aqui se está pesado. Se você acha que perdeu Jesus no caminho, deixa a gente orar por você. Se ajoelha no seu lugar, deite na presença do Senhor. Nós temos liberdade, Jesus. Nós temos liberdade na tua casa, Senhor. Pai, o Senhor está caminhando entre o teu povo, derramando cura, Jesus. Nós não queremos nos preocupar com a nossa reputação. Nós queremos te acessar agora no lugar secreto. Nós queremos voltar, Jesus, ao primeiro amor, onde não deveríamos ter saído. Nós queremos mais de Ti, Jesus, nos entrega mais de Ti. Pelo amor de Deus, nós queremos mais da Tua presença. Jesus, não importa agora a nossa reputação, importa que a gente volte para o Senhor. Cura corações aqui de feridas. Cura, Jesus, pessoas de abusos. Pai, em nome de Jesus, venha com a tua água limpa. Tira os traumas, as feridas, as dores. Deixa que a gente te acesse como a mulher do fluxo de sangue. Nos note em meio à multidão, Jesus, nos note em meio à multidão. Nós precisamos de cura, nós precisamos de cura e mais da tua presença em nome de Jesus, em nome de Jesus.